interessante ouvir a Cláudia e com essa rica experiência, né, da Argentina, do movimento feminista, das mulheres dos movimentos mistos que organizam a Assembleia Feminista desde a Vigara. Para nós, a Jala e da Argentina, né? Assim que subir mais um pouco. Jala, né? Mas é uma experiência muito rica, diferente da nossa, né? Assim, aqui a gente tem outras composições, outras articulações, e lá também existem outras, mas eu acho que é bom a gente ter esse momento de troca. Eu vou pedir aqui para a Silvia controlar meu tempo, eu vou falar só 20 minutos para a gente poder ter assim, um pouco esse debate. Eu queria trazer, vou tentar falar devagar, para ficar fácil para ela. Para vocês que já são acostumadas, eu falo correndo, né? Mas eu vou falar devagar. Então, aqui no SOS Corpo, a gente tem uma reflexão coletiva para nosso grupo, nosso coletivo de trabalho, sobre a pedagogia feminista. E há uns 10 anos atrás, a gente fez um processo de debate, eu lembro muito de Cristina, que participou, mais amplo, com outros coletivos feministas que também atuam com a educação feminista. E aí a gente, aquele artigo, acho que vocês receberam, quem se inscreveu, recebeu o livro Experiências em Pedagogia Feminista. O primeiro artigo, ele procura ser uma síntese desse processo de debate. Então, eu não vou repetir o que está lá no artigo, mas queria trazer algumas ideias de como é que a gente está pensando isso. Quer dizer, nós, do SOS Corpo, participamos aqui em Recife de um movimento, que é o Fórum de Mulheres de Pernambuco, que a nível nacional, ele se articula, participa, constrói a Articulação de Mulheres Brasileiras, que é a AMB. A AMB é um movimento feminista autônomo que se organiza em aliança com outros movimentos sociais, mas sem pertencimento orgânico a outros movimentos sociais. Quer dizer, é um movimento onde nós, que o construímos, falamos em nome próprio, quer dizer, atuamos e tomamos as decisões, as definições como um movimento de mulheres, um movimento feminista autônomo. E temos uma relação de parceria em várias lutas, na luta do aborto, né, pela legalização do aborto, na luta pelo enfrentamento da violência, na luta pela reforma política. E nessa conjuntura que a gente está vivendo, na luta de resistência ao golpe, com outros movimentos sociais, que são mistos quanto ao sexo, né, são compostos por homens e mulheres, e também com muitas companheiras de grupos, coletivos, movimentos feministas, que fazem parte de movimentos mistos, né? Então essa parceria nos ajuda também a entender as diferenças entre movimentos feministas autônomos e movimentos feministas que se constroem dentro de movimentos mistos. E a gente tem feito muitas lutas em comum, mas também tem maneiras de pensar em métodos diferenciados de auto-organização. E a gente queria destacar nesse momento essa construção da pedagogia feminista, porque é uma aprendizagem que a gente vai desenvolvendo. Assim, como é que a gente aprende no feminismo? A gente aprende sendo, a gente aprende participando, a gente aprende lutando, a gente aprende refletindo juntas. Então, aprender na convivência, na luta, junto aos nossos coletivos autônomos e junto aos outros coletivos de outros movimentos, é um elemento super importante. Mas eu queria dar um
destaque para a ação educativa sistemática, ou seja, aquela aprendizagem que a gente faz, que a gente tem em momentos pensados especificamente para serem momentos educativos. Quando a gente está nas ruas, a gente aprende, quando a gente está na batucada, quando a gente está levantando, subindo no caminhão, quando a gente está ocupando um prédio público, quando a gente está fazendo uma oficina numa comunidade com as mulheres que ainda não estão no movimento, tudo isso é fonte de aprendizagem. Mas existem no movimento aquelas atividades, aqueles processos pensados especificamente para serem processos educativos de educação entre mulheres. E para nós, fazem muito sentido esses momentos. Mas qual é o sentido que faz? Por que a gente se empenha em construir processos educativos dentro do movimento? É para a gente ficar mais sabida? A gente até gosta de ficar sabida, né? Porque é mais legal, dentro do processo educativo, a disputa é menor, os enfrentamentos são menores, também a gente relaxa um pouco, né? É para cuidar do nosso corpo, também, porque quando a gente pensa, quando a gente troca conhecimentos com as outras, a gente aprende a se cuidar, aprende a ser mais parceira umas das outras, mas é sobretudo para a gente contribuir umas com as outras na formação de mulheres para ação política transformadora. Uma ação política transformadora que é transformadora de si mesma, mas também do mundo. Quer dizer, a gente forma para o engajamento, para o engajamento coletivo. Assim, nem todas que estão aqui são assim, militantes, ativistas, participantes de um movimento que está nas ruas todo momento, né? Mas apoiam, chegam junto, compartilham, curtem, né? Então tem muitas que atuam de alguma forma no seu espaço de trabalho, são várias as formas. Mas a gente queria destacar que a nossa forma de fazer pedagogia, ela busca construir cada vez mais o engajamento nesses processos coletivos de lutar por nossos direitos, que implica em construir movimento. E aí tem alguns elementos que a gente considera bem centrais, que acho que tem muito a ver também com a experiência que a Cláudia relatou aqui, que é isso de tomar a nossa própria experiência de ser mulher no mundo como um elemento central para compreender a desigualdade na qual a gente vive, em relação ao poder masculino, mas também a desigualdade entre nós mulheres. Porque é verdade que temos uma experiência comum por ser mulher, mas entre nós também temos situações de desigualdade. As condições de vida das mulheres negras, das mulheres indígenas, não é a mesma condição de vida das mulheres brancas, mesmo se todas forem mulheres da classe trabalhadora. Muito menos se tivermos entre nós mulheres de classe burguesa, que também não vem do nosso movimento, né? Nem cabe. Mas a diferença de níveis de vida, de níveis de renda, impacta também, né, nessas desigualdades internas. Se tem tudo isso, por que é importante a gente, então, partir da experiência? Porque a gente se reconhece que, apesar dessas desigualdades, o fato dessas desigualdades serem constituídas na nossa experiência de mulher, essa experiência tem entre nós elementos comuns, né? Sejam mulheres lésbicas, sejam mulheres trans, sejam mulheres negras, sejam mulheres brancas, mulheres indígenas. Reconhecer as nossas desigualdades não faz com que a gente desconheça que alguns elementos comuns podem nos mover. E como é que a gente dialoga sobre isso? Como é que a gente reflete sobre isso? Quer dizer, o espaço educativo, ele é um espaço sobremaneira onde é permitido
sentido para a gente mesmo, quer dizer, a gente se permite potencializar a nossa capacidade de reflexão. Então, quando a gente troca experiências, experiências entre nós, contemporâneas, mas também experiências entre nós e as mais antigas, aquelas que vieram antes de nós, experiências entre o que nós estamos pensando agora e o que outras já pensaram e sistematizaram, que a gente costuma chamar de teoria, embora nem sempre seja, mas a gente costuma chamar o que está escrito e o que está falado, experiências também de diferentes contextos, de diferentes identidades, de polos diferentes das desigualdades sociais entre nós. Pensar sobre isso ajuda a gente a construir ideias comuns, construir estratégias de luta, também a nos respeitar no sentido de considerar uma outra, que é muito importante na construção do nosso movimento, que eu posso discordar de você, mas eu considero você. Eu considero que o que você está dizendo, na sua experiência, tem um valor significativo. Isso é muito importante para que a gente tenha força, para que a gente vá enfrentar as transnacionais da mineração com força. A gente se sentir considerada, não se sentir pelas próprias militantes ou pelos próprios militantes do nosso movimento acossadas, vilipendiadas, ou exploradas, ou violentadas. Então, a gente acha que isso é possível com uma consigna muito importante para na nossa pedagogia feminista, que é ouvir as mulheres. A gente precisa se ouvir para conhecer como é que a outra está pensando, de onde a outra está partindo. E a gente precisa desenvolver a reflexão sobre as nossas vivências, sobre aquilo que a gente mesmo diz. Quando a gente está falando, a gente está reelaborando o que a gente pensava antes sobre aquilo que a gente está dizendo. Mas quando a outra está falando, a gente também está elaborando o que a gente pensava sobre a nossa própria experiência. Porque se para ela é assim, por que para mim é assado? Ou então para ela é assim, para mim também é. Então isso significa que não é só comigo que isso acontece. Não é só eu que fico por baixo. Não é só eu. Vou botar um pouquinho de água. Não é só eu que preciso pensar em outras formas de fazer sexo. Isso é muito importante para a gente capturar no sentido de apreender uma experiência comum entre nós. Uma experiência comum que dialoga com as desigualdades, com as identidades diferentes, mas também com os contextos. O contexto de resistência de uma mulher que está na periferia de Recife, vivendo todo o problema do transporte urbano que a gente tem aqui, toda a violência, todo o desemprego, é muito diferente de uma mulher que está lá no Pará, em Barcarena, vivendo o problema da poluição, da contaminação das águas do rio, onde ela pescava, onde lavava roupa, por uma indústria de mineração. É muito diferente, mas tem elementos em comum. Ambas estão enfrentando essa situação dentro de um sistema de dominação dos homens sobre as mulheres, que é o patriarcado. Embora ambas estejam enfrentando modos diferentes de organização do capitalismo no seu território, mas continua sendo capitalismo. E ambas podem ter experiências diferentes com o racismo, mas estão todas envolvidas numa coisa que estrutura as relações sociais, que é essa dominação racial que a gente vive. Então, como é que a gente analisa isso dentro de uma atividade educativa a partir da experiência? Considerando que os modos de vida são diferentes, considerando que a gente pode socializar experiências e também conhecimentos, a gente
acha que uma forma de fazer isso é conhecer a partir da experiência, a partir da nossa corporeidade, da nossa vivência, e também botando em diálogo aquilo que a gente virou até uma máxima assim entre nós, que é botando em diálogo o pensamento pensado com o pensamento pensante. Quer dizer, o pensamento, isso é de uma filósofa feminista, Françoise Collin, essa frase, virou entre as educadoras feministas a gente vive falando dela. Porque é exatamente a possibilidade de que a gente possa colocar em diálogo aquilo que a gente está pensando nesse momento com o que já foi pensado antes por outras mulheres feministas que tinham preocupações semelhantes às nossas. Então, fazer isso ajuda a gente a respeitar nossos tempos subjetivos, respeitar nossos contextos, compreender nossas desigualdades, mas se articular em coletivos, em movimentos para produzir movimentação na sociedade. Existe uma diferença grande entre fazer uma educação entre mulheres para promover um trabalho social assim, uma condição de vida melhor, para que as mulheres possam produzir, possam se apoiar, tal, e fazer um trabalho de formação para que essas mulheres se engajem numa luta. Isso tem uma diferença que a gente acha que é muito complicada, assim, muito preocupante. Tem muitos grupos que fazem um trabalho social com mulheres. E essas mulheres mudam, às vezes, a sua condição de vida. E também amplia a sua consciência, a sua cabeça cresce, né? Mas isso, às vezes, não gera um engajamento em processos coletivos de luta. E para nós esse é um problema da pedagogia feminista que a gente queria colocar em debate. Uma outra coisa aí para ir fechando, acho que a gente está vivendo, e a Cláudia trouxe vários exemplos aqui dos tempos difíceis que nós estamos vivendo no mundo. No Brasil, então, né? No Brasil a situação está bastante complicada. E aí eu queria levantar aqui 6 desafios para fechar essa provocação, para a gente pensando que, para a nossa situação no Brasil, eu acho que tem muito a ver, e talvez dialogue com os outros países da América Latina, a gente pode pensar. O primeiro desafio nós vivemos um tempo de uma profusão de informações muito grande, com a internet, mas são informações dispersas. Então, um desafio da nossa pedagogia é ajudar a gerar condições para conectar e analisar informações. Porque não basta a gente saber de muita coisa, é preciso a gente conseguir pensar sobre essas muitas coisas juntas. E a formação, a educação da classe trabalhadora, do povo pobre, do povo negro, das mulheres, não deve ser uma coisa que acontece apenas em atividades. A formação é algo que acontece com a gente, com os nossos coletivos, quando a gente participa de processos, que são processos de luta, mas também processos pedagógicos. Né? Quando a gente está nessa conexão de processo, a gente se sente mais forte. Mas no nosso próprio movimento, e aí eu estou, por exemplo, nós mesmos aqui em Pernambuco, nosso movimento, a gente faz muito atividade, picada, fatiada, mas pouco processo de formação que tenha mais sequência. Então, isso às vezes faz a gente ficar dispersa, faz a gente se perder dos coletivos e tal. Então, isso gera muita depressão, né? No momento de crise a gente ficar isolado. Então, como é que em tempos de depressão, que está grande, em tempos de subjetividades muito subjugadas, né? Nesse domínio que a gente está vivendo, como é que nós trazemos uma pedagogia que nos ajude, cada uma, a cuidar de nós mesmas, seguir cuidando umas das outras, mas a cuidar de nós mesmas, no sentido de ter um projeto de vida que confira sentido à nossa presença no mundo,
a partir desse lugar que a gente vem construindo coletivamente, que é o movimento feminista. Então, assim, são desafios grandes porque o momento está difícil. No momento difícil, o desafio fica maior. Agora, está difícil pela situação do fundamentalismo, do capitalismo, né, dessa força do patriarcado e do racismo no mundo, mas, por outro lado, para nós, do movimento feminista, nunca esteve em um tempo de crescimento tão bom. Né? Nunca esteve em um tempo em que a gente tem que restringir vagas e todas as coisas por conta dos espaços, que a gente tem que, né, tudo que se chama, junta muitas mulheres, tem uma profusão de coletivos, de trabalhos, de lutas, né? Tudo muito disperso, mas tem uma profusão. Tá? Então é um tempo também para a gente de muita esperança, de muita renovação da nossa utopia. Aí eu queria trazer essas ideias para a gente trocar aqui, compartilhar e poder debater. Onde é que nós vamos?